Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui para compartilharmos juntos, né? Eu vi a aula do pastor Holmes, que foi a primeira aula, e na primeira aula ele falou sobre a importância, a necessidade, o porquê do ministério do diaconato, né? E eu ouvi a palavra dele, muito boa, com muita autoridade. E eu acredito que nós aprendemos juntos, é como ele disse mesmo, nós aprendemos juntos. E eu acredito que cada um tem em suas mãos aí o seu material. Então nós vamos compartilhar, pegar aqui alguns tópicos e diante disso nós sermos levados a entender e compreender, né, verdadeiramente o que é o ministério do diaconato. Então, na primeira aula ele falou sobre essa importância, né? Sobre a necessidade, né, desse ministério. E nessa aula de hoje, que é a segunda, fui incumbido de estar compartilhando com os irmãos. E aí vai falar das qualificações do diácono, né? Pastor, mas é necessário? Nós vamos perceber aqui que sim, né, que é necessário. Ele falou sobre os fundamentos, sobre as coisas, e nós vamos falar então sobre as qualificações. Então, olha só. A diaconia, uma raríssima oportunidade de agradar ao Senhor Jesus com solicitude, servindo a igreja de Cristo, lidando com as crianças, tolerante com os jovens, tratando os idosos com paciência, socorrendo os necessitados e evangelizando-os. Ou seja, no total, no geral, né? Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. E está sempre à disposição dos que se afadigam na palavra. Achei interessante que o pastor Holmes colocou aqui sobre quando eles foram instruídos pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nós cremos, né? A levantar esses 7 homens, esse ministério diaconal, nós percebemos que tudo foi direcionado, foi uma direção de Deus, né? E primeiro, as qualificações do diácono. As qualificações diaconais são os requisitos imprescindíveis que tornam o obreiro cristão apto a exercer o ministério de socorro aos necessitados e de serviço aos santos. Agora mesmo nós vamos entender por quê. Tais qualificações acham-se compreendidas em Atos 3, e aí nós vamos ler o Atos 3 para nós entender direitinho, né? E depois nós dar seguimento. Atos 3 diz assim: escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Agora vamos lá para Hebreus, vamos chegar em Hebreus, para nós ver direitinho como funciona a coisa. Hebreus 3, do 8 ao 13, que diz assim, ó. Hebreus não, Timóteo, mas me perdoa, tô todo equivocado aqui, é Timóteo. Ora, Hebreus, estou olhando outra coisa. Timóteos, vamos achar aqui o Timóteos para nós compartilhar. 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 13, que diz assim, ó. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam-se, se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Pois bem, amados, então olha só, tais qualificações se acham compreendidas em Atos, né? E aí, a primeira epístola de Timóteo 3,18, que nós lemos também, em ambas, né, as passagens, há um elenco de virtudes e requisitos que só encontraremos em homens de valor, porque tais qualificações se fazem necessárias. Então, amparado pela palavra, nós já temos essa certeza, essa convicção de que tudo é direcionado, é instruído pela palavra de Deus. Não é algo do homem, da igreja, não é
a criação dos pastores, não, isso é da palavra de Deus. E olha só, requer algumas qualificações. Muitas das vezes, amados, a gente fica pensando, às vezes as pessoas que assim, não têm muito entendimento, muita compreensão, por quê, né? Fica sempre aquele questionamento, por que o pastor não põe fulano, não põe berclano, não põe ciclano? Então nós vemos que aqui, amados, para exercer essa função, nós temos então uma luz da palavra que há alguns requisitos, há algumas qualificações que são exigidas da pessoa. Por quê? Porque afinal de contas vai zelar daquilo que tem mais valor para Deus, porque é a própria vida, é a igreja, né, que somos nós. Então assim, é algo que não pode ser feito de qualquer forma, né? Nós sejam instruídos pela palavra, e a palavra requer isso de nós, né? Então nós sabemos que tais qualificações, isso tem que existir, ainda que não exista todas, amados. Nós precisamos entender isso, né? Porque senão vai achar que eu, para exercer essa função, eu tenho que ser perfeito. É claro que essas qualificações são exigidas pela palavra, porque já pensou? Tem pessoas que não podem, amado. Tem pessoas que não adianta você querer colocar para ser um diácono na igreja, porque primeiro assim, é uma pessoa que extremamente sistemática, fechada, extremamente reservada, né? Então são fatores que muitas das vezes impedem as pessoas de se achegar a essa função, né? Tem muitos que às vezes até têm no coração, né, esse desejo, essa vontade. Mas então, caminhando aqui, quando nós olhamos para isso, aí fica a pergunta, a resposta é óbvia. Diferentemente do escravo do Antigo Testamento, de quem era requerida apenas uma cega subservência, o diácono do Novo Testamento viria a ocupar um lugar honrado, de destaque na igreja de Cristo. Então olha só, quando nós entendemos isso, amados, isso na verdade é um privilégio, né? Nós sabemos que é um privilégio fazer parte da obra de Deus, fazer parte daquilo que agrada a Deus. O que é a igreja? A igreja, ela é um instrumento de Deus, ela é o corpo de Cristo, né? E a igreja, ela tem uma grande responsabilidade, né, de levar a palavra às pessoas, de cuidar das pessoas, né, de dar direção, de trazer, enfim, a luz do Evangelho na vida das pessoas, para que haja uma transformação e acima de tudo isso, haja uma consciência de salvação, da nossa necessidade que nós temos da salvação. Então, o primeiro ponto, de boa reputação. Amados, o que é reputação? O que vem a ser reputação? Tem um fulano aqui, um tal de Pubílio, afirmou Sírio que a reputação é um segundo patrimônio. Se o admirável poeta latino estivesse a reviver os passos iniciais da Igreja de Cristo, certamente haveria de se içar a reputação a mais alta das grandezas sociais, pois a primeira virtude que os cristãos primitivos reclamaram dos postulados ao diaconato foi justamente a boa reputação. Então escolhei entre vós, pois irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, é o que está na Bíblia ali, né? É o que está dizendo ali em Atos 3, 6, 3. Então, não é algo, como eu já disse, não é algo criado ou inventado não, é a palavra de Deus que nos instrui dessa forma. E o que é a reputação? Para nós entender um pouquinho melhor. Originária do vocábulo latino, reputatione, a palavra reputação significa fama, celebridade, renome, erudito. O erudito evangélico Samuel Villa realça quão significativo é este termo. Reputação é uma das vozes mais sábias que tem em nossa língua. Então não é algo simples, amados, é algo importantíssimo, né? É a nossa fama ou crédito pessoal, é algo que se submete ao julgamento público todos os dias. Reputar, pois, é julgar repetidamente a uma pessoa ante o fórum da moral pública. Olha só, ou seja, quando nós temos vários exemplos aí, né, de pessoas de boa reputação, de pessoas que não cometem deslize, pessoas que têm uma moral, uma índole completa, né? Ele é completo, o caráter, tudo. Isso é uma boa reputação. São sintomas, então, de uma boa reputação. Olha só, de conformidade com o étimo da palavra, os 7 primeiros diáconos já vinham sendo observados e rigorosamente julgados, tanto pelo colégio apostólico, quanto pela igreja. Não acontece assim, né? Não é uma coisa que eu vou colocar o fulano, não existe isso, né? Nós temos aqui o exemplo, pastor Ivanilson e pastora Marta, quando eles
querem alguma coisa, primeiro eles vão orar, vão reparar, né? É o que aconteceu aqui. Então esse segmento, ele é algo real, né? E precisa de haver mesmo nas nossas vidas. E ainda assim, amados, muitas das vezes, com tudo isso, eles ainda correm um risco, né, de colocar uma pessoa e a pessoa não responder à altura, né? E nós também, quando chamados, nós corremos também esse risco, né, de não suprir a necessidade, de não conseguir doar de acordo com aquilo que se é esperado de nós. Só que isso faz parte também, né? Ele não vai tirar a pessoa de uma função, porque não, ele vai tratar ele. O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Precisa ser tratamento, né? Então, de acordo com isso, com a palavra de Deus, nós podemos então caminhar. É necessário, nesse julgamento, e nesse julgamento foram todos eles aprovados com o máximo louvor. Por conseguinte, antes de separarmos um obreiro diaconato, exijamos que ele tenha boa reputação. Se não for bem conceituado diante da igreja e do ministério, que não seja aceito. Olha só o tanto que é sério. Amados, vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar qualquer pessoa e pôr aqui, né? Como eu já disse, igreja é o corpo de Cristo. Amados, há uma responsabilidade tremenda. Você não pode simplesmente colocar qualquer pessoa, uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que não tem responsabilidade, uma pessoa que não tem esse entendimento e essa compreensão de que nós estamos lidando com algo físico, algo natural, mas que por trás de tudo isso é algo espiritual, é valoroso para Deus, né? Isso é de Deus. Então, não é algo meramente criado por alguém, não, vou fazer isso e vou inventar isso aqui para ver se dá certo. Não, é algo que nós precisamos de ter essa preocupação. E aqueles que têm no coração, Paulo fala isso, né? Aqueles que visam essas coisas, coisa boa visa coisa boa, coisa grande. Só que, mas nós temos que visar, mas primeiro também nós temos que entender isso, né? Que muitas das vezes nós corremos o risco de não responder e às vezes nós não temos essa qualificação. É algo que nós podemos buscar, claro, está ao alcance de todas as pessoas, todos nós Deus nos deu essa capacidade, né? Então tem que haver essa preocupação. Olha só, esses discípulos, eles estavam de olho neles, estavam avaliando, né? Estavam vendo, olhando o padrão de vida, olhando como é que era a situação dessas vidas, qual era o compromisso, qual era o grau de comprometimento, o grau de responsabilidade. Então tudo isso, amados, acontece aqui também nos dias de hoje, não é diferente daquela época não, né? É como eu disse, os pastores não vão pegar e colocar qualquer pessoa, chegar, não é dessa forma não. Há uma direção, há uma forma, há uma base, há uma estrutura, há passo a ser seguido, e o passo é a palavra. Então a palavra é esse exemplo para nós. Por isso que a palavra ela é a luz para nós, é ela quem traz essa clareza, traz esse entendimento, dá aos pastores, a liderança, essa compreensão. Então tudo funciona assim, é esse corpo, mas um corpo bem ajustado, bem organizado, né? Eu costumo comparar, eu acho que eu tenho o direito de usar o simbolismo, porque Jesus usou muito o simbolismo, né? Jesus trabalhou muito com essa questão do simbolismo. Se a gente pega, por exemplo, amado, uma seleção de futebol, aí, um clube de futebol, um time de futebol, melhor dizendo, e aí você tem ali cada uma posição, você vai formar o time tem que estar redondinho, né? As pessoas têm que estar qualificadas para exercer aquela função naquela posição, né? Tem uns que até exerce mais e põe ele numa outra ele vai, outros não, outros é ali mesmo, é o lugar dele. E ele tem então a posição, ele tem a capacidade, mas amados, se ele não tiver no coração esse desejo, essa disposição, esse comprometimento de vestir a camisa, de colocar o coração no bico da chuteira, não vai funcionar. E olha que eu estou falando de coisa que lá é pago, né? Esse cara ganha muito din-din, ganha bem, esse cara ganha bem. Aqui na igreja, amados, é por amor. O que é que a pessoa que tem esse desejo no coração e que exerce essa função, ele tem que ter na mente e no seu coração de que ele está trabalhando aqui no natural, mas que a recompensa dele é espiritual, é no futuro, que ele está fazendo algo que agrada a Deus, e nós sabemos que aquele que agrada a Deus, nós sabemos qual é a recompensa que tem. Então são coisas que nós precisamos de estar dessa maneira, focado e pensando e meditando e avaliando também, né? Muitas das vezes nós queremos só, mas espera aí, se for para fazer de qualquer jeito, amados, é preferível que não faça, sabe? Por isso que Jesus falou, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, nós não podemos ser dessa forma. Nós somos igreja do Senhor e nós precisamos de, no mínimo, decidir e determinar, falar, eu estou aqui, daqui eu não volto para trás, eu vou seguir.
está difícil, eu não acerto tudo, mas eu vou perseverar. Uma hora a gente vai melhorar. A tendência é melhorar. A tendência é nós chegarmos a esse padrão, né, bíblico, é esse padrão que a palavra de Deus e a igreja requer e precisa de nós, porque a igreja necessita desse ministério. É algo muito interessante. O pastor Ramos falou sobre isso. Não vou entrar nessa questão, porque já falou muito bem e com muita clareza, né, de que a igreja tem essa necessidade. Então, olha só, o diácono haverá de ser para cima. E nesse julgamento todos foram eles aprovados com o máximo louvor. Por conseguinte, antes de separarmos um obreiro ao diaconato, exijamos que ele tenha uma boa reputação. Se não for assim, bem conceituado diante da igreja e do ministério, que não seja aceito. E não pode de forma nenhuma, né? Porque senão o dano vai ser grande. E que, olha só, o tanto que é sério isso aqui, a sua reputação seja também comprovada pela família e pela sociedade. Amados, a gente quando diz que é um cristão, todo mundo está de olho na gente, sim ou não? Sim, claro. Agora, se você disser que você ocupa uma posição na igreja, que você não é simplesmente um cristão, mas que você faz parte de um ministério na igreja, e quando você diz diaconato, as pessoas que têm entendimento sabem que o diaconato ele não é simplesmente um servo, ele está acima. Por isso que do servo não se exige essas qualidades, essas qualificações. Mas do diácono, sim, porque o diácono fala de algo mais elevado. Ou seja, um compromisso maior, uma responsabilidade maior. Então tudo é diferenciado. E olha só, essa questão de você ser reconhecido dentro de casa, pela família, amados, muitas das vezes, os de casa é que verdadeiramente nos conhecem, muitas das vezes achamos que eles é contra nós, né? Mas muitas das vezes não, amados, é porque nós estamos mais em contato, nós vivemos ali, e às vezes é mais difícil você ter esse reconhecimento dentro da sua família, se não for algo real. Agora, eu estou falando de algo que não é real, né? Algo que às vezes você passa desapercebido, né? E não cuida porque está dentro de casa, e em casa é um ambiente que você se sente seguro, sim ou não? Claro, lá em casa eu me sinto segura, minha esposa eu sei que ela não vai me expor, meus filhos não vão me expor. Mas e aí? Pergunta para eles a aprovação, né? Longe de mim. É claro que se for perto de mim, eles não vão fazer isso comigo também. Mas se perguntar, amados, se perguntar você, longe, né? Quem é casado da sua esposa, quem tem filhos, longe dos seus filhos, como é que é o fulano lá dentro da sua casa? E falar para ele, olha o servo, irmão, você tem que falar a verdade. E aí? Como que você imagina que ele vai falar de você? Será que você tem esse reconhecimento? Então é algo, amados, que nós precisamos de nos preocupar, porque muitas das vezes lá em casa eu posso fazer com que pela intimidade, né, sei lá, pela moral, eu fazer com que essa minha família, ela não tenha coragem de fazer isso. Mas e Deus, amados? Porque a questão não é só a minha família, a questão é Deus, e Deus sabe, né? E aí é onde entra a parte complicada. Então olha só, segundo ponto que nós temos que nos preocupar: cheios do Espírito Santo. Aqui agora a caroba torceu, viu, amados? Olha só, os discípulos só eram considerados cheios do Espírito Santo tão somente depois de haverem passado pela experiência pentecostal. E eu quero ler aqui, né, eu vou voltar aqui no livro de Atos para nós ler. Se você quiser aí você pode voltar também, porque nós temos que ler esse texto aqui para nós entender, né? Porque senão fica meio algo assim que não fica muito claro. E olha só, Atos capítulo 2. Atos 2, estou chegando, que diz assim, ó, 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas vamos ler aqui do versículo 1. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que língua de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É claro que a Bíblia, nesse texto, por exemplo, ela não relata tudo, mas há várias formas, manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Não é só profetizar, não é só falar em outras línguas, né? Há várias formas. É claro que aqui nos dá uma direção
de uma forma mais clara, né? De algo mais forte, né? Mas eu acredito que tem muitas formas e maneiras de o Espírito Santo habitar em nós, estar em nós e nos encher. Então olha só, a vinda do Espírito Santo para encher e apoderar-se de seus filhos, né? Se apoderar-se do Filho de Deus como propriedade exclusiva sua. É-nos oportuno aqui recordar que Hopkins, devemos reconhecer o fato de que o Espírito Santo é uma coisa e ficar cheio do batismo do Espírito Santo é outra coisa. E isso é uma realidade. Aqui está dizendo que o Espírito Santo desceu, né, ali de uma forma visual na vida das pessoas, e essas pessoas então, quer dizer, naquele momento foram cheios. Mas amados, às vezes há muita discussão sobre esse tema, sobre esse assunto, de ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, né? Eu gosto de analisar da seguinte forma: quando eu estou com fome, para me encher e satisfazer o meu corpo físico, do que é que eu preciso? Comida, alimento sólido, onde eu coloco na boca, mastigo, engulo aquilo ali, encha. Uma carninha assada, por exemplo, a Coca-Cola faz muito bem, né? A gente come um pouquinho, principalmente se for um Angus, que agora está na moda, carne de 80 conto o quilo, lá em casa não passa nem perto, eu como na casa dos outros. Se os irmãos quiserem fazer um Angus aí me chamar, estou à disposição, eu aceito o convite. Então, amados, eu acredito que, baseado na palavra de Deus, que quando nós queremos então nos encher do Espírito Santo de Deus, fala de algo espiritual. Então, no mínimo, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ter comunhão com o Senhor, eu tenho que ser um homem ou uma mulher que ore, que busque a presença de Deus, eu tenho que me relacionar na dimensão do Espírito. Eu vejo dessa forma, e é assim que eu creio, porque é assim que a Bíblia nos ensina, né? Então, para que nós sejamos cheios, amado, porque muitas das vezes, por eu ser um diácono, eu tenho uma posição aqui, né? E eu levo isso de uma forma meio que banal. Eu não vou me cuidar, eu não vou ler a palavra de Deus, eu não vou orar, eu não vou fazer isso, né? E aí, nós fugimos dos parâmetros, né? Das qualificações, nós nos tornamos então uma pessoa que vai estar vazia, não vai estar na plenitude essas qualificações na nossa vida. Então é algo que nós precisamos de nos preocupar, amados, né? Se encher do Espírito Santo. Leiamos esta passagem, olha só: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Como harmonizar essa recomendação de Paulo com a reivindicação feita aos 7 diáconos? Em primeiro lugar, há que se entender que em todos os episódios de Atos dos Apóstolos, onde se menciona o encher do Espírito Santo, temos um ato soberano e instantâneo de Deus. É algo que se dá de fora, né? De fora para dentro, de cima para baixo, é de Deus para conosco. Então olha só, temos aqui, pois, a efusão ou derramamento do Espírito Santo, ao passo que em Efésios deparamos-nos não com um ato, mas com um processo de enchimento que se dá de dentro para fora. Aí agora entra aquela questão, né, que eu falei do time de futebol. Formamos uma equipe de diáconos, amados. Se não houver essa disposição, esse comprometimento, se não houver esse desejo dentro de mim, e essa consciência, e essa convicção de que eu estou ali fazendo algo para Deus, que eu estou inserido na obra e eu tenho uma responsabilidade, e eu tenho um compromisso, ou seja, eu tenho que decidir, eu tenho que querer. Eu posso ter todas essas qualificações aqui, ó. Eu posso ter tudo que a palavra está nos ensinando aqui, eu posso ter em mim essas qualificações, mas se eu não decidir, eu não determinar isso, se eu não tomar posse, falar, não, eu quero, né, e eu me responsabilizo, eu sou responsável, se eu não entender e aceitar, eu não aceitar esse desafio, pegar isso para mim, com certeza não vai acontecer da forma que precisa acontecer. Sabe por quê? Porque tem uma parte que é igual está falando aqui, de cima para baixo, que é de Deus para nós, de fora para dentro, essa é Deus. Agora, de dentro para fora, aí é uma decisão minha, é pessoal, é eu quem tem que decidir, né? É eu, é você. É claro que exige de nós, exige, amados, exige. E você sabe o que é pior? Muitas das vezes,
a gente, por não ter remuneração, né, eu acredito que não seja isso, mas muitos pode ser que dessa forma, eu não ganho para isso, amados, mas o nosso ganho é muito maior, só que o nosso ganho, muitas das vezes nós não visualizamos ele com esses olhos naturais, não é dessa forma, sabe, é espiritual, são as bênçãos de Deus, é o zelo de Deus, o cuidado de Deus, é a proteção de Deus, é a prosperidade de Deus, é a segurança que nós temos em Deus, é isso que nos é proporcionado, amados, e às vezes, muitas das vezes, nós não valorizamos isso, passamos desapercebido, não é que não valorizamos, não damos o devido valor, essa é a palavra correta, né? Nós não damos o devido valor a essas coisas, então não há um reconhecimento, não há um reconhecimento de que Deus está cuidando de mim, de que Deus está me abençoando, de que Deus está cuidando da minha casa, da minha família, ou seja, Deus está no controle da minha vida, da minha casa, da minha família, Deus está cuidando dos nossos filhos. Então é algo que nós precisamos de entender, porque senão nós não vamos prestar aqui uma boa mão de obra, nós vamos falhar. E como eu disse, nós podemos ter todas essas qualificações, mas se eu não decidir, e essa parte cabe a mim, é eu quem vou decidir, entender isso, falar eu vou fazer porque eu estou fazendo para Deus. Se você vier fazer parte de qualquer coisa na igreja para agradar o pastor Ivanilson, é claro que tudo que nós fazemos aqui agrada a ele, mas a nossa intenção, primeiramente, é agradar a Deus, porque se agrada a Deus, vai agradar a eles, né? E muitas das vezes nós podemos até agradar a eles, mas não agradar a Deus. Então isso é um risco que nós corremos. Então nós temos que vir primeiro para Deus, porque o que o pastor Ivanilson faz aqui, mas a pastora Marta, seus filhos, toda a equipe, faz para quem? Para Deus. Se eles fazem para Deus, então vamos juntar, por isso que é um corpo, né? E aí o diaconato, ele é simplesmente um membro desse corpo, né? E por menor que ele seja, né? Porque na igreja, amados, há muitos de trás, lá nos bastidores, que não são reconhecidos no púlpito, né? Mas eles têm o seu valor, sabe? E Deus sabe disso. Mas por que não são? Porque a liderança já sabe disso, que Deus reconhece, e não precisa de haver reconhecimento do pastor, não precisa disso. Deus reconhecendo já sabe disso. Então eu acredito que por isso não há muito essa preocupação, porque sabe que Deus reconhece, que Deus valoriza o que você está fazendo, porque você está fazendo como aqueles que aqui estão fazendo para Deus, né? Está contribuindo com essa obra através desse corpo. Você, como membro desse corpo, você está aí, só que muitos não aparecem. No nosso corpo todos os membros aparecem? Não, tem muitos membros nossos que não aparecem, mas ele tem uma função, né? E cada um de nós, na sua função, é importantíssimo e precisa disso, o corpo precisa disso. O corpo, na verdade, está carente, necessitado, né? E muitos não entendem dessa forma, e porque não entendem, às vezes passa desapercebido. Deve o diácono, por conseguinte, não apenas ser batizado no Espírito Santo, como também manter a plenitude do Espírito através do cultivo da piedade, do fruto do Espírito Santo. É uma ordem a ser cumprida hoje e por todo o crente, seja obreiro ou não. Amados, nós temos uma missão a cumprir, né? Nós temos, todos nós. Agora, é claro que, como eu disse, quando se fala de igreja, eu acredito que eu já disse isso, a igreja somos todos é servo, todos é servo. Agora, o diácono, ele recebe algo mais especial, né? Por isso que é exigido mais. Quando nós olhamos lá para trás e nós olhar para os sacerdotes, dá para nós ter uma noção, né, da forma que é hoje. Então, amados, mudou a época, mudou, mas os princípios e valores mudou muita coisa, mas os princípios e valores continuam os mesmos. Então nós temos que haver essa preocupação. Então, olha só, conclui-se, pois, que os diáconos têm de ser não somente batizados no Espírito Santo, como se manter na plenitude do Espírito. Sua experiência haverá de ser completa, da conversão ao batismo do Espírito Santo, mais do que plena. Está vendo? Então é algo que nós precisamos de entender. E esse curso, por que ele é bom? É porque ele nos traz essa clareza, né? Muitas das vezes eu garanto que a hora que nós chegar lá no final, a visão vai ser outra, a disposição vai ser outra, o diaconal, o ministério vai ser outro, com certeza, né? Todos vão ser diáconos? Acredito que não, né? Acredito que não. Mas se tiver esse entendimento, amados, através desse curso, que eu acredito que isso é um curso, né? Como o pastor Romulo bem colocou, tudo que nos é ensinado é um curso, nós podemos colocar como um curso. Então nós estamos aprendendo nesses dias, e essas palavras, a primeira, a segunda e as demais que serão ministradas, que serão ensinadas e compartilhadas, ela vai abrir a nossa visão, ela vai abrir o nosso entendimento, ela vai abrir o nosso coração, e ela vai fechar muita coisa também, né? Muita coisa que a gente às vezes praticava, nós vamos deixar de praticar. Terceiro lugar,
Não, mas eu vou ler aqui antes. Ó. É por isso que separamos para o ministério somente os que, além de sua comprovada conversão, já receberam o batismo com o Espírito Santo. E na plenitude do Espírito, persevera, amados. Persevera, não volta para trás. Não volta. Persevera. Olha só, hoje, porém, não são poucas igrejas que, alegando ser o diácono um mero cargo local, vêm consagrando a esse ofício homens que ainda não experimentaram o batismo do Espírito Santo. Além do mais, consideremos as dificuldades que envolve o diaconato, por ser um ministério que se põe na linha de frente, exige de quem exerce um poder sobrenatural. E esse poder, amado, você não compra com dinheiro, não. Você lembra lá de Paulo, os apóstolos lá e aquele cidadão lá querendo comprar o poder? Eu te dou dinheiro aí, vocês me dão, hein? Nós sabemos o resultado. Isso é, amados, isso é de graça, está à disposição de cada um. Agora, a forma de nós buscarmos é aqui, a palavra de Deus é isso aqui, a direção para nós, essa é a base, essa é a estrutura, isso aqui é o começo, é o meio, é o fim, porque é a palavra de Deus. Terceiro ponto, cheios de sabedoria. Alguém já disse, muito apropriadamente, que este é o século do conhecimento, mas não da sabedoria. A gente não cansa de ver as pessoas apontar um fulano, um Bertolano e falar, esse fulano aí é sábio, né? Mas misturamos as coisas, amados. Essa sabedoria que está dizendo aqui, que nós precisamos de buscar ela em todo o tempo todo, ela vem de Deus, é através da palavra, né? Provérbios diz que o homem, ele para se tornar um sábio, ele tem que ser temente a Deus. O homem sábio é aquele que teme a Deus, é aquele que respeita princípios e valores estabelecidos por Deus. Então, olha só, embora tenhamos avançado tanto em todas as áreas da tecnologia, espiritualmente, em todas as áreas, a tecnologia, ciência, tudo, você pode colocar tudo. Espiritualmente, pouco ou quase nada logramos. Por quê? Porque hoje nós vemos um povo que não quer se expor, né? Não quer lançar na linha de frente, não quer buscar, não quer ter esse conhecimento. Amados, e a sabedoria, se ela vem de Deus, ela é de graça, é como a salvação. Basta-nos então nós colocarmos à disposição para adquirir. Só que para adquirir, eu vou ser sincero, vai te envolver algumas coisas, vai te tomar tempo para você ler a palavra de Deus, vai tomar tempo para você ler, vai tomar tempo para você meditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo para você quando você lê. Então, assim, são coisas que há um preço a ser pago, amados. Ainda que seja um preço que todo mundo pode pagar, porque Deus, Ele não ia, e a palavra diz que Deus não nos dá, né, uma dificuldade ou um propósito maior, porque nós não podemos pagar o preço, ou uma dificuldade que nós maior do que nós suportamos. Não, o Senhor é justo, né? Ele deu dessa forma porque Ele sabe para isso. Então, olha só, se para obter conhecimento bastam os estudos e as pesquisas, o mesmo não acontece com a sabedoria. Para se conquistá-la, demanda-se o exercício contínuo e pessoal da piedade. O temor do Senhor é o seu princípio. Provérbios 1:7, bem no comecinho de Provérbios ali, versículo 7, fala sobre isso, sobre a sabedoria. Então isso nos leva a entender, amados, que essa sabedoria nós precisamos de buscar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é luz, aí ela nos torna sábio. Nós enxergamos aonde as pessoas não enxergam, nós enxergamos aonde esses olhos naturais não vê, os olhos da fé, os olhos da sabedoria que vêm a nós através da palavra de Deus. Então nós podemos visualizar e aquelas coisas que muitos não veem. Isso é sabedoria, né? Quando nós olhamos para as coisas de Deus, né? Vamos olhar aqui o ministério de Jesus, né? Jesus em momento nenhum ele usou o poder da deidade dele, em momento nenhum, mas o Espírito Santo trazia para ele. Quando nós olhamos para o próprio Salomão, Salomão era sábio, sim ou não? Sim, Salomão era um homem sábio. A Bíblia diz que antes não houve, depois dele também não. E quando você lê os escritos de Salomão, um exemplo Eclesiastes, muitas das vezes você não consegue entender, porque ali tem que ter sabedoria de Deus para entender o livro de Eclesiastes, né? Muitas das vezes não há uma compreensão exata como deve ser. Mas por quê? Porque não existe uma sabedoria. A sabedoria, ela vem através de Deus. Essa busca, esse relacionamento constante com o Senhor. É isso que nos faz sábio, né? Nós vemos aí pessoas que não têm
estudo, não tem estudo, né? É uma pessoa completamente sem instrução, mas é uma pessoa que, muitas das vezes, quando precisa, ele tem uma palavra de sabedoria, porque ele não lança uma palavra naquilo que ele acha e pensa, ele lança uma palavra com princípios e valores estabelecidos por Deus. E aí sim, se você libera isso, você está liberando uma palavra de sabedoria, vinda de Deus, do Espírito, né? Lembra lá quando Jesus falou, olha, não se preocupeis quando você chegar na presença desse povo, porque o povo tinha muito conhecimento desses reis, não se preocupe, o Espírito Santo vai conduzir as palavras que vai sair da sua boca, né? E muitos achavam até que os caras eram doidos, e outros ficavam em dúvida, falavam, mas esse camarada não tem cultura, né? Não estudou, nós conhecemos esse povo não tem cultura nenhuma, como é que pode agir dessa forma? Sabedoria, amados, isso não vem do homem, você não aprende numa faculdade, presta atenção nisso, isso é Deus. Quantos estudiosos tem aí e não tem sabedoria, tem muito conhecimento, né? Como nós já está escrito aqui, nós dissemos, tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria, né? Então, nós não podemos, e outra coisa que nós precisamos entender, a sabedoria ela nos dá discernimento, de discernir o que é e o que não é. Então, de acordo com a ótica bíblica, sabedoria é a forma como vivemos, agimos e reagimos às circunstâncias. Está aí, né? Como é que você é diante das circunstâncias? É o reflexo da natureza divina em nossa existência. Traduz-se a sabedoria num viver irrepreensível e santo. Esse era o tipo de sabedoria que os apóstolos esperavam encontrar nos diáconos. Por isso é que eles estavam filmando eles o tempo todo ali, né? Não aconteceu por acaso, não, vai lá e pega fulano, ciclano, não. Escolham homens, né? Homens, e dá umas qualificações, nós vimos ali, né? Tem um punhado das qualificações, tem que ter essas, né? Se não tiver, não serve para manter esse ministério. Então, olha só, o que é sabedoria? Wesley Seca, não sei que nome é esse aqui, Taylor, explica-nos qual o seu significado no grego do Novo Testamento. O mais elevado dom intelectual de compreensível intuição nos caminhos e propósitos de Deus. Sabedoria prática. Os dotes do coração e mente que são necessários à conduta reta da vida. Como adquirir semelhante sabedoria? A verdadeira sabedoria é adquirida através da leitura da palavra de Deus, como eu disse, né? A leitura da Bíblia Sagrada. Quanto não temos de aprender dos profetas? Quanto, amados? Nós não temos que aprender com esse povo. E apóstolos, foram esses sábios divinamente inspirados a espargir luz onde só havia trevas, e todas as vezes que com eles nos privamos, tornamos-nos mais sábios. Amado, vou dar um exemplo aqui. Um diácono está ali, chega uma pessoa complicada. Se você não tiver sabedoria, como você vai lidar com essa situação? Porque, amados, nós sabemos que, humanamente, muitas das vezes nós somos confrontados com situações difíceis. Mas olha só, o que nós acabamos de ouvir aqui, né? Isso tem que fazer parte das nossas vidas, né? Isso, eu diria até que de toda a igreja, de todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, né? Daquele que sabe mais, aquele que fala menos, aquele que ocupa a posição ou aquele que não ocupa, que está simplesmente na cadeira ouvindo a palavra de Deus, tem que haver essa preocupação, amados, né? Então, é algo que, se nós quiser adquirir, é isso aqui, a direção é isso aqui, ó, através da leitura diária da Bíblia Sagrada. Amados, o crente que não lê Bíblia não vai para frente. O crente que não lê Bíblia não vai para frente. Nós não podemos ser somente ouvintes. Nós temos que mastigar, comer essa palavra. Nós precisamos disso. Todo tanto que nós lermos a Bíblia é pouco, né? Eu agora, esses dias, não estou tendo muito tempo. Eu estou fazendo simplesmente a leitura, né, diária, que foi colocada aqui como algo estabelecido pelo ministério, né? Então eu estou fazendo só isso. Mas eu gosto de ler mais, só que eu não estou tendo tempo. Eu chego em casa, eu chego cansado, né? E aí eu não dou conta. Mas, amados, nós precisamos, porque olha, a Bíblia, ela é o nosso alimento espiritual. Amados, você já pensou as pessoas que não têm um pouquinho do conhecimento de Deus, as pessoas como que estão, né? Hoje mesmo eu estava falando com o pastor, perdi um primo meu lá em Goiânia. E como lidar com essa situação? Eu sei que estão desesperados, não consigo falar com ninguém, porque todo mundo está desesperado. E nós estamos vivendo um tempo dessa forma. Mas quando nós entendemos que isso é princípios e valores estabelecidos por Deus,
que do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Nós não explica. O cara morreu novo, saudável, não tem nada de saúde, não tem nenhum tipo de enfermidade, né? Morreu dentro do hospital particular, tem dinheiro, tem condição, mas Deus recolheu. E aí? Como lutar com uma situação dessa? Como você chega nas pessoas dessas? E outra coisa, são tudo católico roxo. Católico roxo. Se falar mal do catolicismo para eles, e aí, como que você depara com uma situação dessa? Como você vai se, né, colocar diante das pessoas numa situação dessa? Nesses momentos, amados, então, é uma situação complicada. Então, existe uma forma, um meio, é nós ler Bíblia, né? E eu até estava falando com a minha prima lá, que um texto, né, onde diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, né? Para ver se traz um pouquinho de paz, de alívio, porque eu sei que eles não lêem Bíblia. Eles vão para a igreja, né? Mas é só ouvinte, essa questão. Então, você não vai amadurecer e muito menos se tornar cheio de sabedoria. Você não vai ter esse encher de sabedoria. E se você não se encher de sabedoria, provavelmente você não vai se encher também do Espírito. Acredito eu que é tudo relacionado. Uma coisa puxa a outra. Então, é algo que nós devemos nos preocupar. Amados, leia a Bíblia, porque aqui é cobrado. Leia a Bíblia, né? Quarto ponto. Sejam honestos. Amados, isso aqui eu acho interessante porque em nós há uma natureza, e essa natureza pecadora, mas isso aqui é algo, amados, que nós precisamos entender que é tão simples, porque é um princípio de Deus. Eu não diria um mandamento, é um princípio de Deus. Mas quando você olha para quem é honesto, quem é que ganha? É só o honesto que ganha, o desonesto sempre perde. Não adianta o cara desonesto passar a perna no outro, ele vai se dar bem agora, mas é algo momentâneo, instantâneo, mas ele vai pagar um preço, não vale a pena. Então olha só, sejam honestos. O que é honestidade? Nós sabemos, né? Os princípios e valores estabelecidos da palavra de Deus já nos dão uma direção completa. Mas vamos entrar aqui, está escrito, vamos ler. Probidade, decência, decoro é a qualidade de quem é íntegro e digno. A palavra grega para honestidade é seminotes, seriedade, honradez, respeito. Barrete é de opinião que esse versículo pode ser assim traduzido. Da mesma forma, sejam os diáconos homens de princípios elevados. E por que a razão? Por que eu tenho que ser honesto? Amado, tudo de Deus tem uma razão. Existe uma razão, existe um princípio, existe uma razão, existe um valor. Por que a razão então, né? Ou a razão da honestidade? Em virtude de suas obrigações administrativas, o diácono tem de se mostrar incorruptível. É ele quem estará a lidar com os tesouros dos santos em muitas igrejas. Além de recolher os dízimos e ofertas, estará também administrando os recursos cooptados aos homens, mulheres, jovens e crianças, ou com os bens da igreja que pertencem a Deus, que venham ao santuário adorar ao Criador com as suas fazendas, né, e haveres. Caso não seja honesto, agirá o diácono como Judas, lançando mão de quanto, né, se deposita na bolsa de Cristo. João 12:6 fala isso, amados. Então a honestidade é algo que tem que existir na vida de... aqui está falando do diaconia, porque nós estamos falando de um ponto X da questão, né? É algo específico na vida do diácono, do ministério diaconal. Então, por isso que está, vamos colocar então na vida do diácono. O diácono precisa de entender isso, amados. Pagar as contas em dias, amados, misericórdia, nós precisamos de ter zelo, amados. Você quer ver o que é honestidade? Você quer ver tanto que é fácil de nós tropeçarmos? Se eu saio de casa, tenho o toque de recolher, sim ou não? Tem. 8 horas não pode mais estar, a não ser por um caso excessivo. Mas a gente vê irmãos transitando para cima e para baixo sem necessidade. Isso é desonestidade? Claro que é. Você não está sendo correto, e se você não está sendo correto, você está sendo desonesto com os princípios e valores estabelecidos. Então são coisas simples, mas escuta só, o diabo não brinca de ser diabo. Errou, vacilou, ele te pega. Então, muitas das vezes, nós passamos desapercebidos, amado, nessas situações, né? Mas há tantas situações que eu poderia colocar aqui, que nos leva, e se nós parar e olhar para dentro de nós, fica um ponto de interrogação. Será? Será que eu tenho sido honesto? Aí você vai falar, pastor, mas você está doido, tem que ser perfeito. Amado, nós não tem que ser perfeito, tem que ser honesto. É degrau a degrau, né? O degrau aqui é da honestidade. Então, o que é honestidade?
Se a Bíblia está dizendo que eu preciso ser honesto, e ela nos ensina isso, né? Eu preciso de desejar isso, amados, porque senão não funciona. Então, no diácono, precisa de haver essa preocupação, amados, porque se a palavra de Deus ela é a luz para nós, tem que ser a luz no total. Ela vai nos iluminar de forma total, porque aqui a luz, ó, se eu tampar aqui a metade, ó, aqui uma parte minha está tendo claro, mas aqui não, por causa de quê? Por causa da luz que está, né? Eu estou impedindo o brilho. Então esses atos, essas ações da minha parte, ela impede essa luz de ter a ação correta na minha vida. Então eu preciso de ter essa preocupação. E você, diácono, você que quer fazer parte do ministério, sabe? Presta atenção, Jesus falou, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto. Então tem que haver essa preocupação. Pastor, mas, amados, nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados, né? Então, de acordo com que haja essa preocupação dentro de mim, eu vou caminhar e eu vou estar sendo renovado todos os dias. Ponto 5. Não de língua dobre. Eu pulei um punhado de coisas aqui, mas depois você tem o seu material aí, como o pastor Ramos disse, você consulta aí, lê, você estuda, você medita, né? E depois de tudo você tira as suas conclusões. O que é que vale a pena para você? É isso que você quer, né? Se é isso que vale a pena, você pega. Se não, descarta, porque simplesmente funciona assim. Não dados a muito vinho. Então eu posso beber um pouquinho, pastor? Vamos lá. Por mim você pode beber 1 litro, mas eu acho que não deve, né? Afinal, é lícito ao crente... Não vai por mim não, amados. Afinal, é lícito ao crente ingerir álcool? Se lermos as Sagradas Escrituras, deparar-nos-emos com homens e mulheres piedosos que o beberam. E bebe até hoje, nós sabemos que tem pessoas aí que bebem. Eu conheço pessoas, cristãos, que bebem o vinho porque acreditam, né? Mas deixa isso quieto, nós vamos focar na palavra aqui. Cada um, né? Todavia, há que se responder a uma outra pergunta. É conveniente você tomar vinho? Muito ou pouco? Eu bebi, amados. Isso aqui está falando, e eu vou falar sobre isso aqui com autoridade, porque eu bebi. Eu não bebi só vinho, não, bebia catinguda mesmo, cachaça. Gostava muito de vinho. E depois que eu fui para a igreja, ainda continuei bebendo vinho. Até certo ponto. Depois eu falei, ó, encerra-se por aqui, venceu isso na minha vida. Isso minha, porque eu tive essa compreensão, né? Todavia há que responder a uma outra pergunta. É conveniente? Responde Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Presta atenção, amado. Paulo respondeu. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por quê, amados? Isso é um ponto muito sério na questão geral da igreja, né? Não só na vida do diácono, porque muitas das vezes a pessoa fala, não, mas eu bebo socialmente, eu bebo um aperitivo, tá. Você pode beber hoje um aperitivo. Eu comecei dessa forma, com aperitivo, né? Trabalhava lá no mato, lá e todo dia para não pegar malária, não pegar aquela febre doida lá, meu sogro tinha a pinguinha lá, dava uma xicrinha para cada um, uma xicrinha. Só para tomar banho, tomar banho no corpo, água gelada. Da xicrinha, passou para uma xicrinha e meia. De uma xicrinha e meia, passou para 2. E assim foi, amados. E a gente não percebe. É por isso que Paulo, ele deve ter vivido uma situação semelhante a essa, onde ele percebeu o risco e o perigo. E aí ele diz, eu não me deixarei, porque ele teve compreensão exata dos princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. E com certeza ele decidiu e definiu, né? Zé Fininho, acabou. Não me deixarei ser levado por elas ou influenciado. Entre a licitude, está lá em 1 Coríntios, vocês têm o material, né? 6,12, fala sobre isso. Entre a licitude e a conveniência, optemos por esta, aquela acarreta-nos não raras dificuldades e amargores. Era lícito a Noé beber do fruto da vide? Era. Não era? Era. Ele fabricou o vinho, tomou. Mas olha só, olha o resultado. Dali, amado, nós vemos uma maldição que afetou uma nação inteira. Podemos dizer dessa forma. Então, nós temos que avaliar passo a passo o que é que a palavra nos diz e o que é que ela está dizendo, como ela está dizendo e o porquê ela está dizendo. Uma coisa eu te garanto, a palavra, tudo que está escrito,
por mais pesado que seja, por mais pesaroso que eu venha ficar de não fazer o que ela diz para eu não fazer, ela é para o meu bem, ela é para o seu bem, ela é para o bem da família, ela é para o bem da igreja, ela é para o bem do ministério e bem para a obra de Deus. Funciona assim. Muitas das vezes nós passamos desapercebidos mesmo, né? Outra coisa, certamente, né? Mas descobriu-se inconveniente em sua tenda, e aí aconteceu o que aconteceu. Outro caso, amados. E as filhas de Ló, era-lhes lícito dar vinho ao pai? Eu acredito que sim, né? Podia. Mas olha só o resultado. Então as filhas de Ló embebedou o pai, e aí nós sabemos que houve ali um relacionamento indevido, e olha só as consequências, amado. Por causa de não é à toa que a Bíblia fala que o vinho é escarnecedor. E as filhas de Ló era lícito dar vinho ao pai? Só que um abismo chama outro abismo, até que o incesto para sempre manchou a família desse patriarca. Está em Gênesis 19, 30, 38. Como diria Salomão, o vinho é escarnecedor, Provérbios 20. Você pode olhar lá, e eu vou correr aqui porque meu tempo está puxado. Ainda estou no 7º. 7. Não cobiçosos de torpe ganância. Amados, o que é que a Bíblia nos alerta sobre a ganância? Aquele que coloca o seu coração nas riquezas, ser uma pessoa gananciosa, com certeza, amados, ele vai dar com os burros na água, ele vai ser vencido. Então nós precisamos de ter essa preocupação. É claro que nós temos que honrar os nossos compromissos, nós temos alguns desejos, nós queremos, faz parte. Agora, não é ser ganancioso, porque o ganancioso, ele entra no mesmo caminho do desonesto lá de Judas. Judas, a ganância e a desonestidade andam juntas, né? Quando nós olhamos lá, o que é que Judas fez? O ganancioso, muitas das vezes, se ele não conseguir de uma forma, amados, ele vende os princípios e valores estabelecidos de Deus, negligencia, tira de lado por causa da ganância, e por causa da ganância ele se perde, ele se extravia, ele sai, ele perde o foco, ele sai do rumo, ele sai da direção da palavra. A Bíblia não nos proíbe de ter as coisas, mas cuidado, olha, não cobiçosos de torpe ganância, mas nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. Essa questão da língua dobra aqui, eu nem entrei na questão que eu precisava de entrar, amados. Passei batido aqui, ó. Mas eu acredito que lá mais para frente alguém vai falar nas outras aulas. 8º ponto, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Além das qualidades morais e sociais, exige seja o diácono são na fé, que esteja de conformidade com as Sagradas Escrituras e as tenha como única regra de fé. Amados, nós não podemos perder o foco. Pastor, você não erra não estou dizendo isso, amados. Nós precisamos de entender e compreender que se ela é a luz, nós temos que trilhar no caminho dessa luz. Vamos escorregar? Vamos, mas não voltar, não sair. O centro é aqui, então eu vou caminhar. Nós precisamos de ter essa preocupação e vigiar, viu? Que sustente a sã doutrina e não evidencie quaisquer desvio no que tange a ortodoxos. Estejamos atentos às recomendações de Paulo, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Nós precisamos de ter essa consciência. Amados, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou edificando? Por que eu estou aqui? Para quem eu estou aqui? O que deseja o apóstolo? Aprendamos aqui. O que deseja o apóstolo que aprendamos aqui? Só que poderemos qualificarmos como guardiões do ministério da fé, da fé pura, se estiver nossa consciência, requer-se, pois os diáconos, obediência e ativa reverência. Amados, é algo que não tem como sair fora, né? Se nós não tivermos um coração disposto a obedecer, nós não vamos romper em sentido e aspecto nenhum. 9, os diáconos sejam maridos de uma só mulher. A vida conjugal do diácono tem de ser um exemplo. Atenhamos-nos à recomendação do apóstolo. Sejam maridos de uma só mulher. 1 Timóteo 3,12. Amados, isso aqui é uma questão muito séria. A gente já viu muitas pessoas cair dentro da igreja, né? A gente vê isso, a gente fica sabendo, né? E nós temos que vigiar muito, amados. Por isso que nós temos que haver essa preocupação que foi falada aqui, né, nesse tópico anterior, de nós ter essa convicção, nós estar firmado, né, nessa convicção. Amados, nós temos que vigiar todo o tempo todo. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós estamos salvos ou nós estamos blindados, não, amados, sabe? Nós temos que haver essa preocupação.
dentro de nós. Muitas das vezes, eu já conheço pessoas de dentro da igreja que cometeu absurdos, né, Então, o que Paulo aqui demanda é que o candidato ao ofício diaconal tenha uma vida conjugal sem embaraço ou equívocos. Nada deve prendê-lo ao passado. Todos os seus problemas sentimentais têm de estar bem resolvidos. Você não pode estar aqui, amados, com pendência lá para trás. Resolva tudo, como eu. Eu tinha uma pendência lá atrás. Eu tinha algo que me aprisionava, que me amarrava. E eu decidi chutar o balde mesmo. Falei, não, peraí, eu vou dar um jeito nessa situação. Olha, Deus, ele não se agrada de covarde. Resolva a sua situação, porque senão, olha, existe um ditado que uma batata podre, ela apodrece, ela afeta todo o saco de batata. E é verdade. Um cristão dentro da igreja, nesse aspecto, amado, nesse sentido aí, você sabia que ele afeta também a igreja? Afeta, ele contamina. Ele contamina. Então, o que Paulo está dizendo aqui é para nós termos cuidado. Nós temos que ter um zelo especial, porque nós estamos aqui inseridos numa obra, e essa obra não é nossa, ela é do Senhor. Nós somos apenas servos, nós somos apenas diáconos, servo do Senhor. Nós estamos aqui como canal para servir ao Senhor. Governe bem os seus filhos. A advertência de Paulo não admite evasivas, né? Governe bem os seus filhos. 1 Timóteo 3,12. Busquemos a expressão do grego. Não vou nem entrar nessa questão, amados. Como é que eu consigo governar bem os filhos? É ter autoridade sobre os filhos, amado. Muitas das vezes nós achamos que fazer isso é fazer com que os filhos sejam um robozinho na nossa mão. Não funciona assim, amados. É com princípios e valores, né? Eu lamento muito eu não ter tido essa experiência com o Senhor quando os meus filhos eram pequenininhos, né? Eu tive, já os meninos eram grandes, já tinha a sua vida praticamente própria, as suas decisões, né? Eu não consegui fazer com que os meus filhos fossem instruídos da forma, né, correta, que era estar na casa do Senhor, de ter relacionamento com o Senhor, mas eu instruí meus filhos. Meus filhos, graças a Deus, têm um bom caráter, sabe? Eu me orgulho de ser pai deles. A única coisa que falta para mim, nos meus filhos, é a conversão total. É eles voltar para o Senhor. São os dois batizados, né? E a maioria sabe do que eu estou falando, me conhece os nossos filhos, conhece a minha história. Mas eu tenho certeza de que isso vai acontecer, por causa do caráter deles e por causa da nossa perseverança, que é a minha e da minha esposa. A gente não acerta tudo, né? Mas nós estamos na igreja, nós estamos relacionando com o Senhor e clamando pela misericórdia dele sobre a vida dos nossos filhos. Sabemos que ele guarda, então isso vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar aqui, não sei se eu não vou estar, mas isso eu garanto, vai acontecer, eu tenho certeza, né? A obra que Deus começou na minha casa vai se cumprir. Então, olha só, o diácono tem que haver também essa preocupação, né? Eu não sei hoje se tem alguém que tem criança, mas eu acredito que tem. Último, para nós encerrarmos, governe bem seus filhos, né? Advertência de Paulo. Então, olha só, nós temos que governar, amado, ter autoridade, ter o respeito, sabe, dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm que ter em nós também, amados, uma referência, sabe? Não tem como você fazer com que isso aconteça na vida dos seus filhos se eles não têm uma referência, se você é todo, né? Não funciona, amados, não funciona. Não é desse jeito. Então, governar bem os filhos é essa questão de governar a ponto de que você seja também uma referência para eles. Não é simplesmente porque você cuidou, né, deu a comida, estudou, fez isso, fez aquilo. Não, né? Os nossos filhos têm que haver em nós, de nós para eles e deles para nós, um respeito, né? Essa consideração, esse reconhecimento é como nós com Deus, né? Quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai, o que é que nós fazemos? Nós respeitamos Ele, né? Nós temos temor diante dos seus princípios, dos seus valores estabelecidos, e todos eles em favor das nossas vidas. A mesma coisa nós, né? Se eu governo bem os meus filhos são instruídos dessa forma. E eu acredito que, não puxando a sardinha para o meu prato, mas se você perguntar aos meus filhos como é o pai deles, eles vão falar de uma forma boa, né? Eu tenho certeza disso. O depoimento que os meus filhos derem a qualquer um que perguntar com relação a eu que sou pai e minha esposa que é mãe, vai ser bom, porque há respeito, há consideração, né? É só essa questão na vida dos nossos filhos. Então o diácono tem que haver também essa preocupação. Eu acho que não é só o diácono, porque nós estamos falando de um ponto X aqui que é, né, é exatamente isso, mas isso se aplica na vida de todos nós. Você que está aí assistindo, ouvindo essa palavra, né, e que tem filhos, né?
Entenda isso, pelo amor de Deus, né? Lute por isso. Você tem uma oportunidade, se você tem filho pequeno, você tem uma oportunidade que eu não tive. Eu tive, mas não tive porque eu não reconheci naquela época, então passei batido, né? Mas é algo que Deus requer e espera de nós, né? Não é à toa que a Bíblia diz para nós disciplinar a criança, né? Quando criança, ensinar ela o caminho que ela deve andar. Mas amém, eu creio que Deus vai completar a obra que Ele começou na nossa casa, na nossa família, os nossos filhos, vai vir. Amém? Que o Senhor nos abençoe, né? Que vocês possam ter aprendido alguma coisa, né? E eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, te agradecer primeiramente pelo privilégio que o Senhor nos concede. Ó Deus, pela graça de poder estar aqui compartilhando com cada um dos irmãos, ó Deus, essa palavra do Senhor. Deus, e o que eu peço ao Senhor é que o Senhor, ó Deus, venha abrir o entendimento, Pai, de cada um de nós, a começar de mim, que sou um dos que mais precisa. Ó Deus, que haja em nós, haja em mim, em cada um de nós, esse coração, ó Deus, disposto, um coração que tem sede, que tem fome, necessidade, prazer e alegria, ó Deus, reconhecendo que nós somos um povo privilegiado, Senhor, que nós temos tudo em nosso favor, porque nós temos o Senhor do nosso lado, ó Deus, e que aquilo que nós nos dispusermos a fazer, Deus nos ensina a fazer com amor, voltados para o Senhor, ó Deus, no sentido de ser gratos ao Senhor por tudo que nós temos, tudo que nós somos, pelo zelo, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção, pela provisão, ó Deus, pelo livramento, pela salvação, pelo perdão, Deus, por tudo. Enfim, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, essas vidas, esses corações, essas pessoas que desejam, ó Deus, amadurece esse desejo, que cada um venha, ó Deus, entender e compreender o que o Senhor quer de cada um de nós, e aquele que se dispuser a fazer, faça, ó Deus, para o Senhor. Esta é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um.